Bom, boa noite. Hoje nós vamos dar início à última unidade da nossa ementa, que é a relação custo, volume e lucro. Nessa ementa, nesse tipo de análise, o que a gente pode ver? Temos alguns fatores principais, que é a margem de contribuição, que nós vimos na unidade 3. Aqui nós vamos ver de novo a alavancagem operacional, a margem de segurança e o ponto de equilíbrio, certo? Então, assim, ponto de equilíbrio. Eu vou tentar passar um pouco rápido nessas teorias para que a gente não perca muito tempo, certo? Então, o ponto de equilíbrio, basicamente, é onde ele vai equilibrar a margem de contribuição da empresa. A partir daquele momento, ela vai começar a dar lucro. Então, o ponto de equilíbrio é onde as despesas variáveis e fixas, os custos variáveis e fixos, eles vão se igualar, né? A equação deles vai dar zero. Ali, ele não vai dar nem lucro e nem prejuízo, certo? Então, o ponto de equilíbrio, basicamente, ele se atrela a esses fatores, né? Então, vamos passar um pouco adiante, vamos para o que mais nos interessa, né? Há aqui, basicamente, um gráfico sobre como vocês podem considerar, visualizar de forma gráfica o que é o ponto de equilíbrio. Então, aqui, ó, eu tenho meus custos e as minhas despesas fixas, que elas vão ficar em linha reta, certo? Elas vão ficar em linha constante, independente da minha quantidade de venda. Aquele preço é fixo, né? Então, o meu ponto de equilíbrio é quando a minha margem de contribuição ela se equipara a esse custos e despesas fixas, e a partir daí eu vou ter o meu primeiro lucro, né? Porque, como a gente falou na unidade 3, a margem de contribuição, teoricamente, ela ainda não é o lucro. A partir do ponto de equilíbrio é que a gente vai ver onde a empresa começa a ter o lucro propriamente dito, né? Então, para a gente chegar no lucro, para a gente chegar à equação do lucro, o que a gente basicamente vai precisar ter? A gente vai precisar ter o nosso preço de venda, os custos e despesas variáveis e as despesas fixas, né? Daí, então, para que eu possa saber qual é o meu ponto de equilíbrio, eu vou ter que pegar a soma dos meus custos e das minhas despesas fixas e vou dividir pela minha margem de contribuição unitária. Porque na minha margem de contribuição unitária, eu já estou englobando, aqui os meus custos e despesas variáveis, juntamente com a minha receita, né? Então, ali eu já sei, já tive aqui a participação dos custos e das despesas variáveis, né? Então, feito isso, a gente monta a fórmula, né? O meu custo e despesas fixas dividida pela minha margem de contribuição unitária, que vai ser o meu preço de venda menos os meus custos e despesas variáveis. Então, nesse nosso exemplo, aqui a gente vai chegar a um ponto de equilíbrio de 4.000 unidades mês, né? Então, ou seja, se com 4.000 unidades é onde eu tenho onde a minha receita vai cobrir todos os meus custos e as minhas despesas. Então, a partir daqui é livre, assim, digamos, né? Num conceito mais popular. A partir daqui é o lucro da empresa, certo? Então, se eu começar a produzir a 4.001 unidades, né, neste exemplo, eu posso dizer que o meu lucro é equivalente à venda de uma unidade. E quanto é que vai ser esse meu lucro? Então, eu vou observar sempre o meu preço de venda unitário, né? Então, o meu preço de lucro vai ser o excedente ao ponto de equilíbrio vezes o preço de venda. E aí eu chego ao meu lucro contábil, né? Então, pronto. Então, para mim saber, seguindo o mesmo exemplo, né? Aqui, o que a gente vai fazer agora? Saber o nosso ponto de equilíbrio, nós vimos anteriormente em quantidade. Agora, nós vamos ver em valor, em termos de valores. Então, é basicamente o mesmo raciocínio. Ó. Você vai pegar... Eu já descobri que o meu ponto de equilíbrio são 4.000 unidades, né? Então, para mim saber em reais quanto que seria o meu ponto de equilíbrio, eu teria o meu preço de venda multiplicado pela minha quantidade encontrada já na fórmula anterior, do meu ponto de equilíbrio. E aí eu vou chegar aqui a um resultado de 2 milhões. Tirando a prova dos 9, né, como a gente costuma dizer lá na matemática do nosso fundamental, eu vou pegar aqui as 4.000 unidades e vou multiplicar pelo nosso custo e despesas variáveis, que é o preço aqui da minha unidade. Então, eu vou chegar aqui a um valor de 1.400.000. Se eu somar
o custo e despesa variável das minhas 4.000 unidades com o meu custo e despesa fixo que eu tive no período, eu vou chegar exatamente aos meus 2 milhões de reais, que é aqui onde a gente encontra o nosso ponto de equilíbrio. Então, a partir daí, a primeira unidade que eu vender ali, acima das 4.000 unidades vai estar sendo considerada o meu lucro, certo? O custo e despesas fixas. Certo? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos aqui uma outra linha de raciocínio. No mesmo exemplo, né, as mesmas informações, 500 o preço de venda, 350 despesas variáveis e custo e 600 mil fixo, né? Então, sabendo que, né, nesse caso aqui ele está pedindo quanto seria o lucro da empresa se ela vendesse 4.100 unidades. Ora, eu já descobri que o meu ponto de equilíbrio é 4.000 unidades. Então, para mim saber aqui quanto seria o meu lucro, bastaria eu multiplicar as 100 unidades, né, que passaram do meu ponto de equilíbrio e multiplicar pela minha margem de contribuição unitária, né? Aí eu teria um lucro de 15 mil. Mas vamos para o raciocínio completo. Esse seria o raciocínio mais lógico. Indo para o raciocínio completo, o que a gente faria? Pegaria as 500, montaria a nossa DRE, né? Lembre, tudo. Quando tiver na dúvida, corre para montar a DRE. Então, o que a gente faria? Qual seria o meu faturamento com 4.100 unidades? Qual seria o meu custo com as mesmas 4.100 unidades? Em seguida, eu deduziria os meus custos fixos. Daí, eu chegaria a um lucro de 15 mil. Comprovadamente, o mesmo valor das 100 unidades que passaram, vezes a margem de contribuição unitária. Ok? Entenderam? Acredito que sim, né? Todos passaram. E aí nós chegamos aqui na nossa margem de segurança com a alavancagem operacional. O que é a alavancagem operacional? A alavancagem é aquele algo que levanta, né? Então, quantas vezes eu vou precisar produzir certo produto para poder dar uma levantada no meu lucro, né? Então, esse é o grau de alavancagem, em outras palavras mais simples, né? E nesse caso, o que a gente vai ver aqui a partir de agora é só a regra de 3 simples pura, da gema. Então, quem tiver dificuldade em regra de 3 simples, eu sugiro que vocês, no borrãozinho, vão colocando ali sempre o valor original, né? O valor de referência. Aquele meu valor equivale a 100. E aí embaixo eu coloco o meu valor de referência, que eu quero saber qual a variação, e do lado é o meu X. E aí a gente faz só a multiplicação do cruzado. Mas aí a gente já tem algumas formulazinhas prontas do nosso grau de alavancagem, né? E o que seria a margem de segurança? A margem de segurança seria essas unidades que eu vendo acima do meu ponto de equilíbrio, né? Então, assim, eu tenho um ponto de equilíbrio de 4.000 unidades. Então, qual a minha margem de segurança? Eu tenho que vender acima de 4.000 unidades. Então, acima de 4.000 unidades, eu vou estar trabalhando na minha margem de segurança. Então, quando eu descubro o meu ponto de equilíbrio, qualquer unidade a mais é margem de segurança, né? E aí, por exemplo, no nosso exemplo, nós tivemos 4.100. Nesse caso, a nossa margem de segurança seria as 100 unidades que passaram do nosso ponto de equilíbrio já encontrado, né? E aí tem as fórmulas do grau de alavancagem operacional, do nosso grau, que aí você vai utilizar dependendo do que a questão estiver pedindo, dos dados que você tiver. Você vai sempre ter que ter essa fórmulazinha em mãos. Então, geralmente vai ser a variação do lucro dividido pela variação das vendas, né? Ou a variação do lucro dividido pela variação da quantidade, quando for dar em volume, né? A margem de contribuição dividido pelo lucro operacional. Essas 3 formas você encontra o grau de alavancagem operacional. Então, sempre que for utilizar, você vai analisar o dado que a questão está pedindo, né? Então, dependendo do que a questão estiver pedindo, você pode usar essas 3 maneiras, né? Maura, boa noite. Então, vamos lá. Aqui nós temos um exemplo da nossa margem de segurança operacional. Aqui nós temos como exemplo uma construtora que produz casas pré-fabricadas, né? E aqui ela tem o custo variável de uma unidade, 140 mil mês, custos e despesas fixas vai ser 1 milhão, e o preço de venda dessa unidade é 240 mil. Então, o que a gente pode fazer aqui para distribuir, primeiro de tudo, antes da gente iniciar a questão,
a gente vai descobrir o que é o ponto de equilíbrio do exemplo, né? Então, aqui nós temos o quê? Nós temos custos e despesas fixas de 1 milhão, e eu vou alocar ele logo na fórmula do ponto de equilíbrio, 1 milhão. E eu vou dividir ele pela minha margem de contribuição unitária. Aqui, qual vai ser a minha margem de contribuição unitária? Vai ser os 240 mil do meu preço de venda, menos os meus custos e despesas variáveis, 140 mil. E eu vou chegar aqui a uma margem de 100 mil reais. Então, 1 milhão dividido por 100 mil, eu vou ter aqui o meu ponto de equilíbrio em 10 casas por mês. Então, para mim saber qual seria a minha margem de segurança, aí no exemplo ele está falando aqui, supondo que essa empresa produza e venda. Carol, boa noite. Então, aqui no nosso exemplo, supondo que essa empresa ela venda 14 casas, né, por mês. Qual seria o lucro dessa empresa? De cara, a gente já pode ver que se eu encontrei o meu ponto de equilíbrio de 10 casas, isso quer dizer que se eu vendi 14, então 4 casas é o meu lucro. Para me saber quanto seria isso em valor, eu pegaria 4 casas e multiplicaria pela minha margem de contribuição unitária. Mas vamos lá. Então, continuando aqui no nosso exemplo, o que a gente pode ver? Que a gente pode ver que o ponto de equilíbrio, a fórmula do ponto de equilíbrio vai ser a ponta-chave para responder todos os outros itens que virão a seguir. Então, primeiro de tudo, eu já calculo meu ponto de equilíbrio. Eu já cheguei aqui a 10 casas por mês. Então, qualquer suposição acima disso vai ser a minha margem de segurança, né? Então, o meu valor referencial vai ser sempre essas 10 casas. Então, para me saber aqui o meu lucro, em cima dessas 4 unidades, eu tenho aqui o meu preço de venda e eu tenho aqui o meu custo, né? Então, a minha margem de lucro seria 4 unidades, que é o que eu tenho já da minha margem de segurança, vezes o 100 mil unitário, daria 4 mil mês, né? Então, aqui nesse caso que a gente pode dizer que a empresa está trabalhando com uma margem de segurança de 4 casas, né? Por quê? Se ela chegar a vender 9 casas, ela vai estar trabalhando no prejuízo. Se ela chegar a vender 5 casas, ela ainda vai estar trabalhando no prejuízo. Se ela vender 14 casas, se ela vender 11 casas, ela já tem um lucro de 100 mil. Se ela vender 20 casas, ela vai ter um lucro aí de 100%, né? Porque a margem de o ponto de equilíbrio é 10 e eu dobrei, então isso quer dizer que eu tive aí uma variação de 100%. Então, observem, aqui não tem muita complicação. Aqui basta vocês usar um pouco do raciocínio lógico. Primeiro de tudo, façam que o negócio é de vocês e vocês têm que maximizar o lucro. Então, vocês vão em busca do lucro sempre, né? Então, aqui para a gente comparar isso em termos de percentual, o que a gente vai fazer? A nossa margem de segurança, aqui, que é o que a gente está falando nesse momento, eu tenho 4 unidades, né? Como é que eu sei que são 4 unidades? Eu supondo que eu tinha 14 casas e eu encontrei o meu ponto de equilíbrio. Então, eu vou utilizar aqui 4 casas, né? Que é o que eu tenho de margem de segurança. Dividido por 14, né? Aqui é porcentagem, né? E aí eu vou chegar ao meu resultado de 28,6%. E no cálculo da receita é o mesmo raciocínio, né? Margem de segurança vai ser o quê? Eu vou pegar a minha receita atual, menos a receita que eu encontrei no ponto de equilíbrio, e vou dividir pela receita atual. E aí eu vou ter uma margem de segurança de 28,6%. Ok? Gente, a tia tá correndo porque vocês têm que estar livres antes de 7h30, tá bom? Então, aqui na margem de segurança, se eu reduzir essa margem, né? Pode reduzir essa margem na receita, sem entrar na faixa de prejuízo. Então, se eu tenho uma margem de 4, uma margem de segurança de 4, se eu vender, se eu reduzir essa margem, eu ainda vou estar trabalhando com lucro, né? Dependendo do ponto de vista. E se eu aumentar também, vai ser a mesma linha de raciocínio. Se eu aumentar essa casa, obviamente eu vou aumentar o meu lucro, né? Então, essa margem de segurança, ela não é fixa. Ela vai ser sempre de acordo com o grau, ou de acordo com os dados, de acordo com a evolução da situação que você está analisando, né? Então, aqui nós vemos o quê? Caso ela passe a vender 17 unidades mês, né? Seu resultado vai passar o seu quê? Antes nós tínhamos 400 mil.
Agora nós vamos ter o quê? 700 mil, porque aumentaram 3 casas, que a margem de contribuição unitária é 100. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai comparar. Comparar com as 14 casas e com as 17 casas. E aí, vendo que eu tive o quê? Eu tive um aumento de 3 unidades. Se eu for jogar lá naquela formulazinha lá, eu vou ter um aumento de 21,4%, né? E o meu lucro aumentou 300 mil. E se eu jogar lá naquela mesma formulazinha aqui, ó, comparando a receita atual com menos a receita e tal, menos o meu valor de referência, eu vou também chegar ao resultado de 75%. Então, com o grau de alavancagem, o que eu vou fazer agora? Eu só vou usar a variação do meu lucro, né? Que eu já encontrei ela aqui, ó, 75. Lembra, a variação você sempre vai utilizar o meu valor de referência, quanto era, e o meu valor atual, né? E aí eu vou chegar à minha porcentagem, depois multiplicar por 100. É a regrinha de 3 simples. E a variação do volume, né? Quanto foi a minha variação do volume? 21%, né? 21,4%. Então, eu já cheguei dividindo isso aqui, chegando lá na calculadora, a gente chega a uma margem, a um grau de alavancagem operacional 3,5 vezes. Então, o que isso quer dizer, né? Que para cada ponto em que se encontrar, a sua alavancagem vai ser diferente. Então, isso quer dizer que cada 3,5 unidades vendidas, o lucro vai aumentar, né? Isso é a rotatividade do nosso lucro. E aqui eu deixei um exemplo, né, para vocês fazerem, 21 unidades, o lucro de 1.100, de quanto ficaria a alavancagem. Agora nós vamos chegar aqui e entrar num assunto muito importante, que é o ponto de equilíbrio contábil e o ponto de equilíbrio econômico e o ponto de equilíbrio financeiro, certo? O que vocês precisam entender aqui, na contabilidade, a gente tem um regime de competência e um regime de caixa, certo? Então, no regime de competência, a gente sabe que há um lucro contábil, mas não há um lucro financeiro, né? Por quê? Porque no regime de competência, ele é calculado aquilo que é o fato gerador da receita e o fato gerador da despesa, independente dela ter sido paga ou não, né? E no financeiro não, o financeiro vai olhar o fluxo de caixa, é o que entrou e o que saiu, independente de quando que era esse recurso, né? A gente sabe que tem essa diferença. Então vamos utilizar aqui um exemplo padrão para os 3 pontos de equilíbrio. O ponto de equilíbrio contábil é onde vai ter o lucro e onde a gente vai encontrar que o lucro vai ser teoricamente igual a zero, né? Então aqui nós temos custos e despesas variáveis, 600 unidades, despesas fixas e o nosso preço de venda. Jogando lá na nossa formulazinha do início, ó, sempre vai ser a mesma fórmula, tá? A mesma linha de raciocínio. Jogando lá na nossa fórmula de início, os mesmos dados que eu já tenho aqui, eu vou chegar aqui a um ponto de equilíbrio contábil de 20 mil unidades ao ano, né? Ou, se eu multiplicar essas 20 mil unidades pela minha receita, eu vou chegar à minha receita monetária de 16 milhões. Então, neste caso, no ponto de equilíbrio contábil, o que isso quer dizer? Que a empresa ela ainda não teve lucro, né? Então, ela não entrou no prejuízo. Porém, se a gente for analisar, tem o capital investido que não teve nenhum retorno. Professor, o que é esse capital investido? Ora, quando você vai abrir a empresa, você não injeta dinheiro na empresa? Então, você não quer trabalhar na empresa para ter um ponto de equilíbrio contábil igual a zero, para não ter de retorno nem o que você investiu, né? Então, aqui é por isso que a gente entra no nosso ponto de equilíbrio econômico, né? Supondo aqui, Ana Kelly, boa noite. Supondo aqui que os sócios tenham um patrimônio líquido no início de 10 milhões e eles têm um lucro mínimo desejado, tipo assim, ó, eu vou aceitar um negócio contigo, mas para mim aceitar esse negócio contigo, eu quero que você me dê um lucro de pelo menos 10% do valor que eu estou investindo, né? Algumas empresas estipulam assim. Então, o ponto de equilíbrio contábil, ele já seria defasado. Defasado por quê? Porque ele não está incluindo aqui o custo de oportunidade. Que esse custo de oportunidade, ele nada mais é do que o retorno econômico esperado pelo investidor, pelo sócio, né? Que aí, neste caso, a gente iria somá-lo aos custos e despesas fixas, porque a minha margem de contribuição tem que dar para me cobrir esse custo de oportunidade também. Eu não posso chegar a admitir que o meu ponto de equilíbrio
seja apenas os meus custos e despesas fixos e variáveis. Então, eu tenho que produzir até chegar ao meu custo de oportunidade, né? Então, o que a gente faria? A gente só adaptaria ele na forma, só somaria ele como custos aos custos e despesas. E aí, eu já passaria a ter um ponto de equilíbrio de não mais 20 unidades, mas de 25 unidades ao ano, né? Ou, multiplicando pela nossa receita, daria uma receita de 20 milhões. Aí sim a empresa já começaria a trabalhar no lucro propriamente de fato, porque aqui ela só pagou as despesas e ela pagou aqui o lucro que o investidor esperava. Só que aí, mas ainda tem outra complicação, né? No ponto de equilíbrio contábil, ele considera despesas que elas não equivalem a um desembolso financeiro. Lembra que a gente viu lá na unidade 1? Depreciação, ela é uma despesa que eu devo considerar porque eu utilizei o maquinário. Porém, ela não é uma despesa financeira. Ela é uma despesa, ela vai diminuir o valor do meu ativo imobilizado, né? Ela vai ser uma conta redutora do meu ativo. Porém, ela não vai sair din-din, ela não vai sair money do meu bolso, né? Então, aqui a gente tem o ponto de equilíbrio financeiro. Que o que a gente faria? A gente diminuiria essas despesas que não saem monetariamente do caixa, né? Então, dessa forma, as minhas despesas fixas, que anteriormente eram 4 milhões, vão passar a ser 8... eu tenho ali um custo de depreciação de 800 mil. Então, não vou mais utilizar 4 milhões na minha fórmula. Eu vou passar a utilizar 4 milhões menos os 800 mil, né? Porque aí, dessa forma, eu vou saber o meu ponto de equilíbrio financeiro, né? E aí, a gente é só jogar na fórmula e dividir pela margem de contribuição unitária, né? Que aí eu vou chegar a um resultado de 16 mil unidades, ou, multiplicando pela nossa receita, 12 milhões e 800. Então, o que a gente pode chegar? Se a empresa vender nesse ponto, ela não vai estar com quebra de caixa, né? Ela não vai se endividar financeiramente, porque apesar do lucro contábil ter dado acima, mas financeiramente ela não teve esse desembolso com a depreciação, né? Então aí já passaríamos a utilizar os custos fixos menos esses gastos não desembolsados. Só que ela daria um resultado errôneo, né? Se a gente for analisar apenas pelo ponto de equilíbrio financeiro. Por quê? Porque aí eu vou estar trabalhando em 800 mil de prejuízo contábil, porque a minha contabilidade ela terá que ser registrada, a minha depreciação. Então, contabilmente eu vou estar em prejuízo, eu não vou estar ruim das pernas financeiramente, mas contabilmente o meu balanço vai sair negativo. E aí, economicamente, para fins de investidores, eu vou ainda estar perdendo 1 milhão, porque eu tinha aí um lucro desejado no mínimo de 1 milhão ao ano, né? Então, somando aí, financeiramente ela vai estar bem, mas no quadro geral ela vai estar com um prejuízo de 1 milhão e 800. Ok? Passando mais abaixo para um comparativo entre os 3 pontos de equilíbrio, nós chegamos no ponto de equilíbrio contábil de 20 mil unidades, econômico de 25 mil unidades e financeiro de 16 mil unidades. Aí, supondo que nós temos um exemplo de 22 mil unidades, analisemos a situação. 22 mil unidades, eu estou acima do meu ponto de equilíbrio contábil, eu estou abaixo do meu ponto de equilíbrio econômico e eu estou acima do meu ponto de equilíbrio financeiro. Então, vamos jogar tudo isso aqui para ficar visivelmente, didaticamente entendível, né? Então, eu vou pegar o meu exemplo, que são 22 mil unidades, e vou diminuir por cada ponto de equilíbrio encontrado, né? Então, encontrando esse ponto de equilíbrio, encontrando essa variação, eu vou multiplicar pela minha margem de contribuição para que eu possa analisar o meu lucro nos 3 âmbitos, né? Financeiro, econômico e contábil. Então, feito esse cálculo, eu vou observar que, vendendo 22 mil unidades, eu vou ter 400 mil de lucro contábil, 600 mil de prejuízo e eu vou ter um superávit de 1 milhão e 200, né?
que totalizando aí vai bater com o nosso prejuízo no slide anterior, né, de 1.800.000. Em resumo, sobre ponto de equilíbrio contábil, sobre tudo que a gente já viu até o momento, o que a gente pode deixar aqui? Que nenhum custo ou despesa ele é totalmente fixo, né? E muitas vezes não existe custo ou despesas perfeitamente variável, né? As representações gráficas de ambos têm validade apenas dentro de certa oscilação do volume da atividade. Lembra aquilo que a gente sempre falou? Cada caso é um caso, não existe uma regra fixa, né? Eu não posso dizer que aquilo dali exemplo tal vai ser sempre custo fixo, ou vai ser sempre custo variável. Tudo vai depender de acordo com o volume da produção, de acordo com a situação da empresa, né? E o que a gente pode enxugar mais ainda? Que nós temos 3 pontos de equilíbrio. Ponto de equilíbrio contábil, que geralmente é o mais utilizado, porque, né, a não ser, exceto que peça ponto de equilíbrio financeiro e ponto de equilíbrio econômico. Tem sempre que analisar o que está pedindo, a situação que está pedindo, né? Que no ponto de equilíbrio contábil nós temos o quê? As receitas menos custos e despesas que vão dar um resultado nulo, né? Econômico, quando dão o resultado, o custo de oportunidade, né? Próprio empregado, aquilo que exigiu se dar um retorno no início. E financeiro, quando as disponibilidades permanecem inalteradas. O que são essas disponibilidades? É o dinheiro em espécie que tem, né? O dinheiro em banco, dinheiro em caixa, aplicações financeiras, aquilo que é de liquidez imediata, né? E que a cada 1% de alteração nos custos e despesas fixos, ocorrem pelo menos os mesmos 1% de mudança no ponto de equilíbrio, né? E se essa mudança for nos custos e despesas variáveis, o efeito vai depender do grau de alteração na margem de contribuição unitária, né? Que é o que a gente vai ver logo mais à frente, certo? Aqui eu dei um exemplo básico do que vocês vão utilizar aí para vocês resolverem a questão lá 3 da nossa terceira avaliação, certo? Aqui o que a gente faz? Primeiro de tudo, você vai retirar os dados que a questão está pedindo. Não se importem com o tamanho da questão. Vão para as informações que a questão está dando para você. Lembra, cada caso é um caso. Vamos analisar item por item, né? No nosso exemplo, o que a gente pode tirar daqui? 31, eu já tirei ele aqui, eu já vou ser mais prática porque já são 7 horas, né? O que a gente tirou lá da nossa questão foi o quê? Que o preço de venda unitária é R$ 3,50 o pacote do algodão, que eu tenho custos e despesas variáveis de R$ 1,50, que eu tenho custos fixos de 50 mil mês, que eu tenho uma produção aí de 31.250 pacotes mês, certo? E eu tenho a capacidade. Essa capacidade seria caso a empresa tivesse dado algum fator de limitação, que não for o caso, né? Então a gente basicamente não vai utilizar. Mas a gente deixa ela separada aqui para facilitar os cálculos. Então vamos lá. Primeiro de tudo, antes de olhar o que pede cada questão, cada item, aliás, vamos calcular a margem de contribuição unitária e o nosso ponto de equilíbrio contábil. Vamos lá, a margem de contribuição, eu tenho R$ 3,50 de venda e eu tenho R$ 1,50 de custos e despesas variáveis. Eu totalizo aqui a R$ 2,00, que seria a minha margem de contribuição de cada pacote. E aí eu vou jogar agora os meus custos e despesas fixas, que eu tenho 50 mil, foi de custos e despesas fixas, ó, já a questão já me deu. E aí eu vou dividir pela minha margem de contribuição unitária já encontrada. Então eu chego aqui a um total de 25 mil pacotes, é o ponto de equilíbrio. Então, se a gente for analisar, a empresa já produziu 31.250. Então aqui ela já teve um lucro de 6.250, ok? Mas vamos seguir adiante. O item A pede o percentual da margem de segurança operacional. Então, o que é? Nada mais do que a velha regra de 3 simples. Eu vou pegar o meu volume atual vendido, né, que foi 31.250, e vou diminuir o volume do meu ponto de equilíbrio, que foi 25 mil, né? E em seguida multiplico por 100 e vou chegar ao meu percentual de 20%. Isso em termos de percentual. Em termos de quantidade, é os 6.250. Pararia ali, né? Bastaria eu pegar 31.250 menos 25 mil. Já chegaria aos 6.250. Porém, a questão me pede em percentual. Então, eu só vou transformar esses 6.250 em porcentagem em cima dos meus 31.250, ok?
Vamos para o item B. Repetindo o mesmo cabeçalho, ó, apenas repetir o cabeçalho da questão. E vamos ver aqui o percentual de aumento do ponto de equilíbrio caso os custos e despesas fixos aumentem 20%. Ora, lá naquela pirâmidezinha eu falei que a cada 1% dos custos e despesas fixos, esse mesmo aumento é no ponto de equilíbrio e esse mesmo aumento é no lucro. Mas vamos comprovar aqui através dos cálculos. Então, quanto eu tenho de custos e despesas fixos? Eu tenho 50 mil, né? Eu vou aumentar 20%, eu vou chegar a um custo de despesa fixo de 60 mil. Então, vamos ver quanto vai passar a ser o meu ponto de equilíbrio, pois eu já tinha encontrado ele em 25 mil pacotes. Aumentando o meu custo de despesas fixo, eu vou chegar a 60 mil e vou dividir pela minha margem de contribuição que se manteve constante, certo? Não houve alteração. Eu vou chegar aqui a uma conta de 30 mil pacotes. Para calcular a variação em percentual, vai ser 30 mil pacotes menos 25 mil, né, que era o meu ponto de equilíbrio. E aí, eu não quero saber esse percentual em cima do meu 25 mil, quanto aumentou. E aí vai ser 5 mil dividido por 25. Em seguida, multiplica por 100 para dar a nossa porcentagem, certo? O outro item não muda nada, né? É a mesma coisa, só que agora a alteração de 20% passa a ser na margem de contribuição, né? Nos custos e despesas variáveis. Ora, quanto era o meu custo de despesa? 1,50. Eu vou aumentar 20% e eu vou chegar a um custo e despesas variáveis de R$ 1,80. Então, eu vou novamente calcular a minha margem de contribuição e eu vou aumentar a minha margem de contribuição, né? Em seguida, eu calculo novamente o meu ponto de equilíbrio contábil. Então, cada alteração eu tenho que refazer os meus cálculos, né? Aqui eu já chego a um ponto de equilíbrio contábil de 29.412. Para me saber a porcentagem, eu vou fazer o mesmo cálculozinho de variação. 29.412 menos os 25 mil, que era o meu valor de referência, né? E aí eu vou chegar ao percentual de 16,65, comprovando o que eu falei anteriormente. A cada 1% de aumento nos meus custos e despesas fixos, o meu lucro permanece com a mesma relação. A cada 1% aumentado no meu custo de despesa variável, vai ser uma constante dependendo da minha margem de contribuição. Então, observem que aqui o aumento do lucro já não foi 20%, que era o mesmo 20% daqui. Aqui o aumento já foi 16,65%, né? Vamos para o próximo item. Chegando no item B, nós temos aqui a questão pede o percentual de aumento do lucro caso a empresa aumentasse 50% em sua atual margem de segurança. Quanto que era a minha margem de segurança atual? 6.250 unidades. Então, aqui eu vou aumentar 50%. Aumentando esse 50%, eu vou chegar aqui a uma margem de contribuição, a uma margem de segurança de 9.375. E o meu lucro atual, quanto que era? 12.500. Quanto que vai passar a ser o meu lucro com essa nova margem de segurança? Eu vou atualizar a fórmula, né? E vou chegar a um lucro de 18.750. Nesse caso aqui, eu vou jogar aqui o percentual do nosso aumento do nosso lucro. Eu tinha 18.750 em percentual de lucro e eu tinha o meu lucro com o aumento, 18.750, e eu tinha o meu lucro anterior com o meu ponto de equilíbrio, o meu lucro anterior mesmo, 12.500, sem o aumento de 50%. Observe que o aumento aqui se permaneceu, ó. O aumento permaneceu. Agora, em questão de volume, né, em lucro, o aumento foi exatamente 50%. Agora, em questão de volume, o aumento passou a ser 10%. Como é que eu sei, professora? Ora, se o meu aumento foi 3.125 e eu produzia 31.250, então aqui eu acho que essa regra de 10% todo mundo sabe, né? Então aqui eu sei que em cima desse meu valor, em termos de quantidade, é 3.125, se eu for jogar na mesma regrinha lá de 3,5, eu vou chegar a um percentual de 10%. Então eu tive aqui variação de lucro 50% e variação de volume 10%. Que aí isso aqui vai significar na minha próxima questão quando pede o grau de alavancagem, lá no item F. Indo aqui para o item E,
ele pede, no caso, seria o contrário. No caso, se a empresa tivesse uma redução de 50%, o cálculo seria o mesmo. No lugar de eu aumentar, né, eu iria diminuir. Como é o mesmo número, só vai mudar o sinal, ó. Então, teria um percentual, uma variação no lucro de 50% e uma variação no volume de 10%. E aí, agora a gente vai chegar aqui no nosso grau de alavancagem operacional. O nosso grau de alavancagem operacional, eu vou utilizar aquela variação de 50% com a minha variação no meu volume de 10%. E aí eu vou chegar num grau de 5 vezes, né? Ou seja, cada 5 vezes é o que eu tenho para alavancar a minha operação, meu lucro operacional, propriamente dito. E se a gente for colocar isso, como eu falei lá no início, que tínhamos várias formas de ver o grau de alavancagem operacional, a gente vai colocar aqui agora com a margem de contribuição, né? Para me descobrir a minha margem de contribuição, eu tenho R$2 da minha margem de contribuição unitária, vezes R$ 31,50, que foi a minha quantidade produzida. Eu chego aqui a 62.500. E quanto que seria o meu lucro? O meu lucro, para mim saber o lucro aqui, eu tiraria o meu custo e despesa fixa, que aí eu chegaria a um lucro de 12.500. E para mim utilizar uma nova forma do grau de alavancagem, para ver como o resultado vai ser o mesmo, ó, eu pego a minha margem de contribuição total e divido pelo meu lucro total. E aí eu também vou chegar ao mesmo caso. Isso, gente, caso a pessoa tenha dificuldade de ir pela variação, ó, né? Porque eu já peguei turmas que tinham dificuldade de fazer esse simples cálculo da nossa regrinha de 3 simples. Então, por isso que tem essas duas maneiras, certo? Apenas uma é a que vocês precisam fazer. O resultado vai dar o mesmo, certo? Então, vai de acordo com o grau de dificuldade de cada um. E, por último, né? Aqui ele pede o percentual de aumento do volume atual de produção e vendas para o lucro, caso o lucro aumente 40%. Aqui ele está impondo aqui que eu quero que o lucro dê 40%. Ora, eu não já tenho aqui o meu GAL, que era 5 vezes, então eu só vou substituir a minha variação do lucro pelos 40%, que é o que a questão está solicitando. E aí eu vou fazer a boa e velha regra de 3 novamente, ó, cruzar. Vai dar 5x igual a 40, né? E x vai ser igual a 40 dividido por 5. Então, o meu acréscimo em percentual, caso o meu lucro aqui aumentasse em 40%, o meu acréscimo em volume seria de 8%. Então, aí eu vou pegar minhas 31.250 pacotes, vou aumentar os meus 8% e vou chegar aí que para eu aumentar esse lucro em 40%, eu teria que produzir 33.750 unidades, ok? Então, gente, eu espero, eu fui um pouquinho rápida, mas eu já deixei gravado lá o vídeo mais detalhado. Caso tenham dúvidas, busquem o vídeo anterior, certo? Então, eu vou parar aqui agora o nosso compartilhamento.